Fala galera, meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso A Magia das Runas. Hoje eu quero falar para vocês sobre o processo oracular. O que isso quer dizer em termos práticos? Eu quero conversar com vocês sobre como as runas funcionam dentro do universo de oráculos, tá? E quais são os procedimentos para que você possa fazer uma boa leitura das runas. A primeira coisa que você, enquanto runomante, precisa entender é que os oráculos eles são um ato mágico. Então você precisa tratar todas as suas leituras com muito respeito, com muita reverência, com muita importância, né? Então você naquele momento é de certa forma um deus. Eu costumo dizer que toda vez que nós trabalhamos um oráculo, o que nós estamos fazendo, na verdade, é tocando a nossa essência divina, tocando a nossa espiritualidade e utilizando dos símbolos para que a nossa mente consciente possa fazer essa interpretação daquilo que o divino já sabe. Então a gente tem que sempre trabalhar com essa proposta, com essa premissa. Você que está me assistindo, você carrega a divindade dentro de você. O Criador, né? Ele está dentro de você. Tudo que existe está dentro de você. É como o princípio, né, do hermetismo nos diz, tudo que está dentro é como tudo aquilo que está fora, e tudo que está fora é como tudo aquilo que está dentro de nós. Então, mais uma vez eu cito, por exemplo, o oráculo de Delfos, né? Que diz: homem, conheça-te a ti mesmo e conhecerás aos homens, aos deuses e tudo que existe. Então, o oraculista ele tem todas as respostas dentro dele. O oráculo é só uma ferramenta, um instrumento que, através da sua simbologia, vai representar para que eu possa ler com o meu eu consciencial, com o meu eu razão. Tá? Então é como se a resposta estivesse aqui dentro, ela é projetada de volta agora do meu subconsciente para minha mente racional. Eu sei que fica muito amplo, mas na prática vocês vão entender isso muito bem, tá? Então entenda que é um ato mágico que você faz. Por isso a gente falou dos cuidados energéticos com a nossa energia, com a energia do ambiente. Por isso que a gente falou sobre a montagem de mesas. E agora eu vou falar para vocês sobre os protocolos para o atendimento. A primeira coisa que vocês vão fazer, depois de limpar o ambiente, tá com a energia boa, montar a sua mesa, é saudar as Nornes. A gente já falou sobre as Nornes lá no início do nosso curso. As Nornes são as grandes deusas do destino. Elas são as forças, né, que regem e sustentam o tempo e o espaço. As Nornes, elas vão tecer a vida das pessoas, elas tecem o nosso destino, elas definem o nosso caminho, e é elas que nós buscamos primordialmente quando falamos de runas. Então você sempre vai saudar as Nornes, pode ser com uma oração, pode ser com um pensamento ali, né, pedindo bênçãos e proteção para aquele jogo. Lembrando que quando a gente trabalha com um oráculo, a gente tem que entender e respeitar a cultura que aquele oráculo foi criado, foi desenvolvido, tá? Isso é importantíssimo. Depois você vai saudar ali Odin e Freya, tá? Que são os deuses que mantêm, né, e entregaram a dádiva das runas aos seres humanos, nessa ordem. E depois você vai lançar ali as runas, né? Seja o baralho, seja as pedras, ou seja ali as madeiras, né, que vocês utilizaram. Vocês vão lançar sobre a mesa de leitura, geralmente uma toalha branca, mas a gente já viu que não é regra, né? E vai fazer a interpretação daquilo ali que foi colocado sobre a sua mesa, tá? Importantíssimo isso. A runa Pertro, né, é uma runa que tem muito a ver com o destino, com o uso oracular das runas. Primeiro, vamos entender o que é o tempo e o espaço, né? Para que a gente possa compreender por que as runas são extremamente assertivas e como você vai passar as informações para a pessoa que vai buscar e vai recorrer você, tá? Primeiro, tempo e espaço, né, são ilusões desse campo dimensional. Quando a gente pensa no campo divino, no campo de Deus, não existe isso. Né? O tempo ele é uma coisa nossa, ele não existe. O próprio Einstein já conseguiu provar com a teoria da relatividade que o tempo ele pode passar mais devagar e pode até retroceder, em alguns casos bem específicos, é claro. Mas o tempo ele não é fixo, ele é maleável, tá? Entendam isso sempre.
O tempo, então, ele vai ser construído, tanto relido, quanto também reinterpretado, quanto mudado. Então, quando a gente for falar de previsões para o futuro, as coisas sempre têm que ser colocadas de uma forma que o seu consulente entenda que aquilo ali é uma tendência de acontecer. Não quer dizer que necessariamente vá acontecer aquilo ali, tá? Pode acontecer próximo. Na minha experiência com os meus anos de oráculos, eu percebo que de modo geral acontece aquilo que foi falado nas cartas, com pequenas variações, né? Mas assim, de modo geral, sempre acontece aquilo ali, a não ser que uma grande mudança de postura aconteça. Por exemplo, se você vê que uma relação vai terminar e a pessoa melhora muito, a relação ela pode se estender, né? Então, é claro que a gente tem que deixar muito claro para o nosso consulente que as previsões elas não são fatalistas, elas podem mudar de acordo com a mudança de postura. O próprio jogo já influencia nisso. Mas eu não estou me isentando não, porque de modo geral, aquilo que aparece ali é o que acontece. Porque mudar é um processo muito difícil. Então, as runas, elas também, você tem que deixar muito claro sobre essa questão de futuro, que não é um processo fatalístico. As runas, elas são a orientação de Odin para a nossa vida. Então, elas servem muito mais para orientar, aconselhar, do que, de fato, fazer previsões fatalistas, tá? Tenham essa clareza antes de fazer a leitura para terceiros. Ela vai fazer muito bem também a leitura da situação, a leitura de situações que já foram, que aí não tem como errar, né? Aquilo que foi, foi, aquilo que está sendo, está sendo. Talvez a pessoa tenha uma interpretação particular do fato, né? A mente, ela tem vários efeitos, vários fenômenos, inclusive o fenômeno de distorção, mas não é algo que realmente eu vejo refletindo muito no jogo. Geralmente o futuro, as pessoas buscam mais saber do seu futuro. E é por isso que é importante frisar que o futuro ele é uma construção, mas que de modo geral, se tudo continuar no fluxo que está, aquilo que caiu para o futuro é o que deve acontecer, tá bom? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tá? A partir de agora, nós vamos estudar os métodos de leitura, mas foi necessário todo esse caminho que a gente fez até aqui, tá bom? Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês no próximo vídeo. Fala, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de runas. Hoje eu estou aqui para ensinar o primeiro método de leitura oracular com as runas para vocês. Hoje a gente vai aprender a leitura com uma única runa, tá? E não achem que vai ser uma leitura fácil ou menos importante só porque você vai utilizar só uma runa. Uma runa, a gente já estudou os arquétipos rúnicos até aqui, como é que eu posso falar? E essa runa, né, que a gente estudou, ela é muito profunda. Ela é um universo em si mesmo. Então, uma runa para tratar de um assunto é bem legal. Você vai utilizar para métodos de sim ou não, questões pontuais e também vai utilizar para saber, por exemplo, como é que vai ser o seu dia ou uma determinada situação. Então, como é que funciona isso, Gilberto? Eu vou pegar alguns exemplos que vai ficar mais fácil da gente entender. O mesmo procedimento que a gente já visualizou de montagem de mesa, né, procedimentos pré-consultas e tudo mais. Vamos lá, então? Você vai embaralhar ou misturar, vai depender do tipo de runa que você está utilizando. Então vamos lá, vou fazer uma pergunta aqui. O meu relacionamento, ele tem futuro? Caiu a runa Pertro. Pertro é a runa da surpresa, né? Então, a princípio, não é nem um sim nem um não, tá? E é importante saber que existem algumas runas que vão trazer essa dubiedade, essa dualidade. Por exemplo, Lagus, Pertro, né? São runas assim que vão trazer um aspecto assim de dualidade. E aí você vai ver o contexto. Tem surpresas, tem coisas que vão mudar, tem novas situações que vão mudar a sua interpretação sobre a relação. E aí uma coisa também que deve ser levada muito em consideração é o seu sentimento na hora. Se for um sentimento bom, é surpresas positivas. Se for um sentimento ruim, surpresas negativas. Mas tem novidades, tem coisas que vão balançar a perspectiva do que aquela pessoa tem sobre a relação dela. Boa ou ruim, tá? Vou pegar mais um exemplo aqui para ficar legal. Eu devo fazer essa viagem? Caiu a runa Manás. Manás é a runa que fala da pessoa. Olha só, para a pessoa em si, vai ser uma viagem importante que ela fazer. Tem um impacto muito grande no processo de vida dela. Tem um impacto muito grande que vai trazer
uma resolução, talvez, vai trazer um aspecto novo? Eu diria que sim, que é algo impactante. Sempre que a runa Manás cair no jogo, né, ela vai trazer esse aspecto de algo que tem a ver com o universo da pessoa. A gente já estudou isso, então eu diria que sim, que é uma coisa boa. Então vamos lá, um outro exemplo aqui. Eu devo abrir essa empresa? E aí caiu a runa aqui, Turisãs. Turisãs é uma runa já negativa, então a gente já começa assim, ó, vamos já tentar direito aí o que está acontecendo, né? Enquanto oraculista, não cabe a nós dizer a alguém que ela deve ou não deve fazer, tá, gente? É muito importante. A vida não é sua, as sanções e consequências não vão recair sobre você. Então a gente vai orientar, a gente vai mostrar as energias de cada situação, mas sempre vai deixar a liberdade de escolha do outro. Então eu não posso dizer, por exemplo, para ela não se envolver nesse negócio, mas eu vou alertar que ela vai ter um pouco de dor de cabeça. Né? A runa Turisãs, ela traz isso para a gente, né? De dificuldades, de bloqueios. É até algo positivo, mas antes de se tornar bom, vai dar ruim. Então ela pode ter problemas, por exemplo, com papelada, ela pode se magoar com alguma coisa, né? Então assim, o resultado final é bom, mas o caminho até esse resultado pode ser um pouco doloroso. Então ela tem que ver o momento, talvez ela não esteja no momento onde ela possa dar esse passo. Talvez ela não esteja no momento onde ela não vai suportar. Então você vai só alertar que tem alguns tipos de problema. Outro tipo de situação que a gente usa muito esse método para saber como é que vai ser o dia. Acordou pela manhã, principalmente agora que vocês estão estudando, né? Como é que vai ser meu dia hoje? Urus, né? Urus vai ser um dia mais tranquilo, um dia mais parado, né? Está associado ao gado, à terra, né, de trabalho, de rotina, não deve ser um dia que vai fugir muito da sua rotina. Um dia próspero, né, o Urus é uma runa também que fala de prosperidade, mas é um dia assim mais fechado, talvez você fique mais cansado ao longo do dia. Perceba o quanto você pode abstrair do arquétipo rúnico, né, simplesmente se concentrando no contexto e no aspecto da runa. Então, gente, não importa quantas runas você vai utilizar, você pode responder perguntas e explanar muito bem. O que você precisa saber? 3 pontos fazem uma leitura assim, fantástica. Primeiro, a sua intuição, você tem que escutar a sua intuição. Dentro de um jogo oracular, a mesa se torna um altar. Então, por exemplo, a vela começou a sair fumaça, tem um simbolismo. A água evaporou demais, né? Um mal-estar que você sentiu, tudo isso já tem a ver com a sua leitura. Eu, por exemplo, tive alunos que já tiveram sonhos com aquilo que foi falado na mesa, complementando o que foi falado na mesa. E eu orientei ele, né, a buscar a pessoa que ela atendeu e passar essas informações, porque você se conecta àquele universo que está sendo tratado. Então o universo vai te dar sinais daquilo que precisa ser falado, tá? Isso é importantíssimo de vocês saberem. Então, por exemplo, você vai levar a sua intuição, né, aquilo que está acontecendo, é o primeiro ponto. Segundo, o contexto que está sendo trabalhado. Porque, por exemplo, Turisãs no amor é mágoa. Turisãs na questão, por exemplo, de trabalho são obstáculos. Turisãs no momento que a pessoa está vivendo são dificuldades, angústias, depressão, ansiedade. Então, assim, cada espectro de contexto vai trazer uma nuance da runa. Não vai fugir daquilo que ela fala. Mas ela vai, por exemplo, Gebo. Gebo vai falar, por exemplo, de amor verdadeiro, mas vai falar também de casamento, vai falar de alianças, de parcerias, depende do contexto. Então, é importante a sua intuição, o contexto que está sendo trabalhado naquela pergunta e também o método, né? Se é uma carta, 2 cartas, se está falando do futuro, do passado, do presente. Então a gente vai, por exemplo, os próximos métodos que a gente vai estudar, que tem passado, presente e futuro, é importante vocês compreenderem isso, tá? Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Vão treinando esse método. Eu sugiro que vocês tirem todos os dias uma runa para o seu dia, para situações pontuais, né? E é isso. Eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau. Fala, galera. Estou aqui cortando a minha testa porque eu quero focar na mesa, tá? Para ensinar os métodos para vocês. É mais importante vocês focarem no método agora do que no meu rostinho lindo, né? Então vamos lá, pessoal. Meu nome é Gilberto Mello, você está assistindo o nosso curso de runas e eu vou ensinar agora o método das 3 runas.
para análise de passado, presente e futuro. Lembrando que esse passado, esse presente e esse futuro pode ser uma coisa geral da vida da pessoa, e aí vai se destacar pontos cruciais, como pode ser também passado, presente e futuro de uma questão em específico. Eu vou começar fazendo um exemplo de uma questão geral e uma questão específica, para vocês entenderem melhor isso, tá? Basicamente, funciona da seguinte forma: você vai embaralhar, ou se for pedras, né, você vai balançar, e vai mentalizando ali a pessoa, ou você, ou a pessoa que você está analisando, e você vai tirar 3 runas: passado, presente, futuro. Então vamos lá. Aqui, a primeira runa que caiu Manás. Manás, então, vamos pensar que é a Maria que eu estou fazendo a leitura. Aqui, gente, eu não estou concentrando a energia de ninguém, é só a nível de exemplo, tá? Então vamos lá, Manás. Manás pode falar de uma pessoa muito importante da vida dessa pessoa, né? De alguém, de uma história, de uma estrutura, né? De alguém assim que fez parte da vida dela e marcou ela muito. E aí a gente tem Eiaz aqui. Eiaz é a runa da árvore. Talvez essa pessoa, né, ela esteja sozinha nesse momento presente dela. Eiaz é aquela coisa da árvore que cresce sozinha, solitária. Yggdrasil, a árvore grande, forte, mas que está sozinha. Então talvez essa pessoa hoje ela seja muito forte, ela tem uma estrutura, uma estabilidade, mas ela ainda está presa ao passado, né? Isso é um exemplo aleatório, tá, gente? Que eu tirei da cabeça só para mostrar para vocês. Mas Raido para o futuro, Raido também fala de caminho, Raido fala de viagem, Raido fala de destino. Essa pessoa do passado pode estar voltando no futuro, né? Principalmente que o jogo está trazendo essa questão. Lembrando que o passado é a origem. Então alguém que foi muito importante na vida dessa pessoa pode voltar no futuro dela, pode estar no caminho dela, no destino dela. Então isso é um exemplo básico de uma leitura geral. A leitura geral ela não é muito contextualizada, não tem muito contexto, né, para a gente trabalhar. Então você vai trazendo informações. E na prática vocês vão ver que essas informações vão coincidir muito com o que a pessoa está vivendo. Porque você está dentro do campo dela. Tá? Aqui foi uma história aleatória que eu contei. Gilberto, mas como é que eu vou fazer isso? Você tem um exercício que eu gosto muito de trazer para os meus alunos, é o seguinte. Lembra quando você estava nos seus primeiros anos de alfabetização, que a professora colocava lá 3 quadrinhos e você tinha que montar uma historinha? O exercício oracular é a mesma coisa. Você vai olhar os 3 desenhos, né? As 3 runas no nosso caso, e vai montar um enredo em cima daquelas 3 runas, em cima daqueles 3 arquétipos. Só que não pode ser assim, você não pode focar naquilo, só ali naquilo ali. Ah, mas Eiaz é a árvore. Não, árvore, estrutura, mas ao mesmo tempo solidão, crescimento, mas ao mesmo tempo a ideia dela estar só. Né? E aí você tem que olhar o contexto geral. Você tem que deixar a intuição falar. As cartas, os símbolos, eles têm poder no seu psicológico. É o seu psiquismo, né? É o seu subconsciente que vai trazer as informações, que vai dar sentido à leitura, tá? Então é importante que vocês entendam isso. Deixa fluir. Aquilo que você sentir no seu coração ao olhar para os arquétipos, desde que não fuja. Por exemplo, se você viu que é uma leitura negativa, não tem como fluir algo bom. Mas aquilo que flui dentro do arquétipo das runas, deixa, tá? Vocês vão ver que a sua assertividade vai ser muito maior se vocês se atencionarem a isso que eu estou falando. Agora eu vou pegar um contexto específico, que aí vai ficar mais fácil para a gente entender isso que eu estou trazendo para vocês, tá? Vamos pegar então, por exemplo, deixa eu pensar aqui, relacionamento. Eu e fulano, vamos voltar? Então vamos lá. Tem coisas legais aqui para a gente falar. Primeiramente, a runa Gebo, falando de uma história de amor. E aí eu diria para essa pessoa que eu estou atendendo que ela teve uma conexão muito forte com ele, que é natural essa dúvida se eles vão voltar por causa de todo o positivo, por causa de tudo aquilo que eles já viveram, né? De todas as experiências, histórias que eles já tiveram enquanto casal. Existe uma outra pessoa na vida dessa pessoa. Manasen falando de um homem, então talvez ela esteja numa relação com um outro alguém.
E aí a runa Eiaz, que é a runa da árvore novamente, ela fala para mim, mais uma vez, né, daquela coisa de estar só, estabilizada, estruturada. Então, a princípio, nessa primeira leitura, eu acredito que ela a árvore não traz movimento. E é muito importante vocês entenderem também, mudança exige movimento. Se a runa não expressa movimento, a mudança não vem. Ou se a runa expressa um movimento muito devagar, essa mudança deve demorar. Então, por esse jogo, eu vejo que realmente foi uma história que marcou muito, que essa pessoa já seguiu um pouco em frente, já estava vivendo uma outra relação, mas que pelo menos num espectro de tempo que eu estou analisando, das cartas, 6 meses, 1 ano, talvez, não tem volta, pelo menos não por enquanto. Vai continuar ligada, e aí como é que eu sei que vai continuar ligada? A árvore tem raízes, então essa situação ainda vai continuar enraizada, né? Tem essa natureza do sentimento, mas não há mudanças por enquanto. Tá? E aí, se eu quiser complementar essa leitura, eu posso usar o método que a gente aprendeu na última aula. Mas em algum momento isso vai mudar? Ingus fala que sim, mas que demora. Assim como a semente demora para tornar árvore, vai demorar para essa situação se materializar, tá? Então, assim, em algum momento isso muda, mas demora. E, principalmente, essa semente tem que encontrar solo fértil. Então, talvez a pessoa não voltou, as pessoas não estão juntas nesse momento, justamente porque não é o momento, as coisas não estão fluindo. Talvez um está morando em outra cidade, talvez um está casado, né? Então, assim, o momento não é legal, mas se tudo fluir como está, dentro de alguns anos até pode existir essa volta, mas em momento nenhum as runas falaram dessa volta em curto espaço de tempo, tá? Então, pessoal, é um método, vocês precisam treinar, vocês precisam testar esse método, tá? Para fazerem a leitura de vocês. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado dessa leitura rúnica. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima. Olá, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso de runas. Hoje eu estou aqui para ensinar para vocês mais um método utilizando as runas, tá? E hoje eu quero ensinar para vocês o método das 5 cartas, né? No caso, se vocês estiverem utilizando o baralho, ou, né, das 5 pedras, se você estiver utilizando os cristais, por exemplo. Hoje eu vou utilizar as runas de madeira, que aí eu trabalho cada método, né, com uma runa diferente, porque vocês que estão fazendo o curso podem optar por qualquer um desses tipos de runas, tá? O método das 5 runas é um método legal, é uma continuidade daquele que a gente visualizou, né, na última aula, porém agora a gente vai acrescentar a runa do desconhecido e a runa do futuro, do caminho, da orientação. Então você vai analisar o passado, o presente e o futuro e vai analisar também o que a pessoa desconhece sobre o que está influenciando ali naquela situação e o caminho que as runas acham que é interessante que ela faça, tá? Eu vou baralhar aqui. Então, bora lá. Vou tirar aleatoriamente, então, 3 runas. 1, 2, 3, 4. Eu posiciono em cima do 2, tá, gente? E a outra eu posiciono abaixo do 2. 5. Vamos ver. E o contexto que eu vou dar aqui vai ser um contexto de relação. Vamos analisar uma relação, tá? Então, vamos lá. Primeiramente, eu vou abaixar a tela aqui que fica mais fácil para vocês verem a disposição. Ó, 1, 2, 3, 4, 5. Você vai formar ali uma cruzinha, tá? Fechou? Ó, então vamos lá. Primeiramente, quer entender a situação, como é que a relação está hoje? A runa Tiaz, ou a runa Tir, é a runa que fala de brigas. Então, provavelmente é uma relação que está tendo atritos, eles estão brigados, ou eles estão afastados, ou eles estão brigando muito, né? O presente da relação é um presente de atrito, é um presente de conflito. Tyr é o deus da guerra. E aí vocês vão casar esse arquétipo com o contexto que vocês estão trabalhando. A origem, né, é diversa. Berkana fala da gestação, né? Então, provavelmente, esse momento de briga está sendo causado por várias posturas que eles vieram tomando ao longo do tempo.
né? Então eles estão criando essas brigas, não é uma coisa que foi colocada sobre eles, é um processo que eles criaram, eles desenvolveram, como a gestação, eles desenvolveram esse mal-estar dentro da relação. O que eles desconhecem, né? A gente tem aqui a runa Nautis. Nautis é a runa da negativa, é a runa dos obstáculos. Então, uma coisa que está influenciando muito nos atritos são as dificuldades que o casal está tendo. São problemas. Nautis fala, né, daquela coisa do frio, do inverno, das coisas assim inesperadas, do ruim. Então, assim, além deles criarem isso para eles, né, nas brigas, na intolerância, na falta de diálogo, o momento que talvez, por exemplo, financeiro está pesando, família, né, está influenciando nessa questão. Além deles, o ambiente que eles estão imersos também está favorecendo essas brigas. Então, a runa 4, que você lê aí sobre, ela sempre vai falar de algo que a pessoa desconhece, mas que influencia na situação que eles estão vivendo. E aí, ferro no futuro, né, traz muito para nós a ideia do financeiro, né? Então, isso pode afetar o aspecto financeiro do casal, né? Isso pode gerar problemas financeiros, por exemplo, essa falta de diálogo, de conexão, pode estar atrapalhando, travando os caminhos, pode gerar, por exemplo, perda, porque quando a pessoa está mal, ela não consegue trabalhar, ela não consegue produzir. Então, alguma coisa associada a essa relação afeta o financeiro dela no futuro. E o conselho, Manás, o que Manás vem representar para nós aqui? Fala do eu. O que eu diria para essa pessoa, né, como um conselho que as runas trazem? Não pense no outro, pense em você. Mas aqui, como a gente está falando de brigas, e a gente quer, obviamente, sanar essa situação das brigas, eu tenho que parar de esperar que o outro melhore. Eu tenho que parar de esperar que o outro mude. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso me movimentar, né? Então é importante que vocês que estão assistindo, né, que vocês estão fazendo esse curso, tenham esse olhar amplo sobre as runas. Tá? Então Manás é a runa do eu, do homem. Como é que isso pode caber? É um conselho que você está dando, né, já que ele cai na runa 5, para uma situação de briga, de dificuldade. Então foque em você, busque você fazer a sua parte. Busque parar de projetar no outro os seus problemas e colocar. Porque se você melhorar, 50% melhora. Então, o conselho que as runas daria, hipoteticamente, seria esse. Gilberto, pelo amor de Deus, mas se eu ver essas runas todas aí, desse jeito, eu não vou conseguir falar dessa forma. Sim, não se preocupem, gente. É uma coisa que você vai, essa didática é uma coisa que você vai ganhando com o tempo. É importante que vocês estudem, é importante que vocês dediquem, tá? E vão testando, vão colocando as runas nas suas leituras. Se você já trabalha como tarólogo, como joga baralho cigano, como terapeuta, a sugestão que eu te dou é ir colocando gradativamente. Vou falar que fica olho no olho, acho que é importante, né? Então, o que acontece? É importante, se você já trabalha com algum tipo de oráculo, que você vai colocando gradativamente as runas no seu dia a dia. Se as runas são o seu primeiro oráculo, você vai oferece para um amigo, para um familiar, para uma pessoa próxima de você, né? Explica o que você está aprendendo. E aí, com o tempo, você vai ganhando segurança, tá? Escuta a sua intuição, estuda bastante, não fica só no nosso curso, não. Leiam a apostila, assistam às aulas mais de uma vez, faça outros cursos, pesquise na internet, consulte a sua espiritualidade, né? Não é um caminho que se acaba, é um caminho para a vida toda. Até hoje eu ainda aprendo, eu faço curso de outras pessoas. Se vocês olharem minha lista de compras da Udemy, do Hotmart, de várias outras empresas, né? Eu compro o curso de várias pessoas para me aperfeiçoar, para dar o melhor para o meu cliente, para dar o melhor para a pessoa que eu atendo. E é uma coisa que eu recomendo que você que está fazendo o meu curso também tenha, tá? Importantíssimo isso. Então, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Foi feito com muito carinho, com muito amor para vocês. Um beijo no coração de vocês. Fala, galera! Meu nome é Gilberto Melo e esse é o nosso curso A Magia das Runas. Hoje eu tô aqui para falar para vocês sobre uma questão que eu sempre coloco em todos os cursos que a gente leciona aqui no Espiritualidade Livre, que é a ética. Hoje a gente vai falar sobre a ética e o runomante. Pessoal, nem tudo, né, nos convém.
Lá nas Escrituras Sagradas, tem um trecho que fala, né? Tudo lhes é lícito, mas nem tudo lhes convém. Isso vale para qualquer coisa na nossa vida. A gente pode tudo, a liberdade, né? É uma máxima. O livre-arbítrio é a maior energia que existe. É ela que permite que nós possamos, através das nossas escolhas, experienciar situações que vão ajudar na nossa evolução. Mas nem tudo é bom, nem tudo é interessante para nós. E dentro da prática das runas ou de qualquer oráculo de modo geral, existem algumas restrições, algumas coisas que precisam ser assim muito claras e entendidas por vocês. Primeiramente, você está lidando com pessoas, né? E toda vez que nós lidamos com outras pessoas, nós temos que ter um tato, né? Nós temos que ter ali uma percepção daquilo que a gente está falando e da ressonância daquelas palavras na vida daquela pessoa. Geralmente a pessoa que procura um oraculista, ela está fragilizada, né? Geralmente ela se encontra emocionalmente instável, vivendo situações desagradáveis. Então, assim, mais do que em todas as esferas da nossa vida, na nossa prática como runomante, nós temos que ter esse tato, cuidado com as palavras, seja cordial, seja carinhoso, seja empático, tá? Se ponha no lugar daquela pessoa. Por mais das vezes, e na minha prática ao longo dos anos eu percebo, que existem situações que eu julgo esdrúxulas, situações pequenas, estúpidas, mas que para aquela pessoa, para aquele universo é muito importante. Então, libere-se dos achismos durante o seu jogo. Eu vou te dar um exemplo que vai acontecer muito nas suas leituras. Pessoas que vivem relacionamentos extraconjugais ou são amantes. Isso, a gente sempre tem uma opinião sobre isso. Não importa a minha opinião pessoal e no seu jogo também não deve importar a sua opinião pessoal. Quem deve se posicionar, quem deve entender isso é ela. O baralho, ele vai trazer umas mensagens. Pode ser, por exemplo, que essa mensagem que o baralho vai trazer seja uma coisa, uma corrigenda, uma orientação, como pode ser um apoio. Cada caso é um caso. Quantas pessoas, né, vivem essa situação e depois acabam se acertando naquele relacionamento. Então, não julgue. O não julgamento é essencial em todas as esferas. Você não pode fazer julgamentos de valores, tá? De outras pessoas. Você vai dar o seu melhor. Segundo, não seja agressivo nas suas palavras. Sabe, você não é senhor da verdade. Se você a mesma coisa pode ser dita de uma maneira doce e de uma maneira agressiva, mas ele vai ser muito mais assimilado se você disser isso de uma maneira mais doce. Então, lembrando, gente, que você está lidando com seres humanos, com seres divinos, né? Todos nós, todos os seres humanos são seres divinos. Então, você está lidando com esse perfil. Então, tem que ter esse zelo, tem que ter esse cuidado, tem que ter essa responsabilidade, tá? Muito importante. Nunca minta. Aquilo que você viu no jogo, não tenta florear para ser aquilo que a pessoa quer. Porque se você não tem que julgar e nem ser agressivo, não quer dizer que você só precisa falar coisas que a pessoa queira ouvir. Não. Você tem que ser fiel ao seu jogo, tá? Existem algumas lendas dentro do tarô, do baralho cigano e das runas, e quando a gente mente com o oráculo, a gente perde a capacidade de evidência. Então presta bastante atenção nisso. Você foi pago para falar aquilo que o baralho está lhe mostrando. Então seja honesto, honesta aquilo que as cartas, aquilo que as runas estão trazendo para vocês, tá? Questões de cunho pessoal. Por exemplo, se você está envolvido na leitura, não faça. Então, por exemplo, o seu namorado está fazendo uma leitura com você, ou a sua mãe, e as questões estão girando em torno de você. Não responda essas perguntas, ou melhor, se possível, nem faça leituras para essas pessoas. Muitos runomantes não fazem leitura para pessoas próximas deles, nem para si mesmo. Por quê? Gilberto, mas você acha que não pode fazer leitura? Eu acho que pode. Eu só acho que não pode fazer leituras que envolvam você. E tem que exigir um grau de maturidade do runomante muito grande, que você que se conhece, você precisa se conhecer, o autoconhecimento é algo importante. Se você se conhece, você sabe. Por quê? Um médico não opera a sua família nem a si mesmo, por um motivo muito óbvio. Ele está muito envolvido. Eu, por exemplo, quando vou fazer leituras para mim, eu faço para pequenas coisas do cotidiano. Agora, para tomadas de decisões mais sérias, coisas que vão impactar a minha jornada de vida, eu não consigo ler.
para saber como foi o dia, a pergunta simples, como é que vai ser esse fim de semana, entendeu? Análises básicas, tranquilo. Agora, questões muito profundas realmente já são mais complexas, realmente já são mais complicadas, tá? Então fica muito claro isso para vocês. Aí cada um vai definir, né? Cada um meça a si mesmo. Então, por exemplo, eu acho que eu consigo fazer leituras que eu sei abstrair. E, por exemplo, seu namorado te pergunta assim, você tá me traindo? Vai que tá. Você vai dizer, você vai ser 100% fiel ao seu jogo? Porque a gente já viu que não pode mentir. A gente já viu que tem que falar a verdade. E aí? Você entende que há uma questão de valores que vão se confrontar? Por isso que muitos cursos que vocês vierem a fazer, ou muitos outros profissionais, vão dizer que não pode jogar para a família ou jogar para si mesmo. Basicamente, é por isso que eu estou falando com vocês. Pelo seu envolvimento, tá? Pelo seu processo de envolvimento com as questões. Isso é muito importante. Outro processo que eu acho que é interessante que vocês entendam muito, muito seriamente. Questões de valores. Gilberto, runas pode ser cobrada? Pode ser cobrada, eu cobro nos meus atendimentos, mas pode ser feita gratuitamente. Outros oráculos não, por exemplo, o baralho cigano. Tradicionalmente, baralho cigano trabalha de modo à lei da troca e movimentação. Faz parte da cultura do baralho cigano. Não acontece isso com as runas, principalmente porque as runas têm um lado dela que é muito espiritual, tem um lado dela que está muito ligado ao sacerdócio. Então, por exemplo, o sacerdote muitas vezes ele faz leitura ali para aquela pessoa que ele acompanha o desenvolvimento espiritual. E aí é uma escolha, se você vai cobrar ou não. Se você pretende cobrar, cobre um valor que seja acessível, principalmente no início, para que a pessoa, né, ela possa confiar no seu trabalho, conhecer o seu trabalho. Não começa assim alto, tudo começa da base. Então, para quem está começando, um valor mais básico, e aí depois, com o tempo, você vai avaliando o seu valor de tempo, as aplicações energéticas que você fez. Por exemplo, tem gente que compra um único baralho ou umas pedrinhas ali de runas e acabou. Não. Estude, faça outros cursos, leia livros, dedique tempo, medite com as runas. Compre, monte a sua mesa com as imagens de Freya, né? Eu coloco incensos, velas, cristais. Se você aplica energia, você pode cobrar mais. O universo tem várias leis. E a lei de troca e movimentação é isso. Quanto mais você der para os estudos das runas, mais elas vão te trazer um retorno. Então vai reavaliando isso. O que você investiu para a hora ali de você montar o seu preço. E aí cada um sabe do seu preço. E se quiser, também não é regra. Tá? Você não é obrigado a fazer leituras que você não esteja confortáveis a fazer. Então, alguém te pediu para ler runas, você não é obrigado, a não ser que você queira. Tá? Isso é muito importante. Mas caso você o faça com responsabilidade. Você, runomante, enquanto na prática do jogo de runas, é um sacerdote. As energias que trabalham ali nas runas, a egrégora que nós manipulamos é uma egrégora muito antiga e muito poderosa. Se porte como tal, durante a leitura e no seu dia a dia. Coloque valores, aquilo que as runas te ensinam, que a gente visualizou nos arquétipos rúnicos, que não é só, por exemplo, significados aleatórios. Tem uma mensagem, Isa, né, a runa lá do cajado de gelo. Pare tudo o que você está fazendo e observe. Medite, reflexione e faça no melhor momento. Ingus, a runa da semente. A semente carrega o potencial, mas ela precisa de cuidado, de tempo, de solo fértil para crescer. As runas elas geram lições que o runomante deve aplicar na sua própria vida antes de tudo. Viver as runas é muito importante. Tá? Então, gente, presta bastante atenção nisso, meditem sobre esses aspectos, né? Mas são cruciais para vocês aí estarem fazendo o seu trabalho, tá? Gilberto, aonde que eu posso treinar? Com quem que eu posso treinar? Treine com pessoas próximas de vocês. Explique que você está aprendendo ainda, né? Assim, não queira passar como se você já soubesse tudo, porque a cobrança vai ser menor. Peça um feedback. E aí, o que vocês acharam? Bateram? Gostou? O que você acha que eu posso melhorar? Não tem que ter vergonha
em pedir ajuda, né? A gente tem que parar com isso. Pedir ajuda é normal. O ser humano é um ser grupo, né? É um ser que precisa do coletivo para poder viver o máximo da sua vida. Então é importante que você reflexione sobre isso que eu estou te falando, tá? Por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Muita luz, muita paz, muito equilíbrio e eu vejo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!